Olá, bem-vindo ao nosso podcast Na Voz da Medicina, esse projeto que faz parte de um projeto de extensão da Universidade do Planalto Catarinense, a Uniplac, da qual eu sou acadêmica de medicina, e o nosso intuito aqui é entrevistar médicos e levar informações sobre saúde com credibilidade para a comunidade de Lages e região. E hoje a gente tem o prazer de receber a médica endócrino-pediatra, doutora Taterine. Muito obrigada por ter aceito o convite. É um prazer recebê-la aqui no nosso podcast e gostaria que fizesse uma breve apresentação sobre a sua formação, para quem não lhe conhece, ter a oportunidade de lhe conhecer. Olá, o prazer é todo meu. Então, eu sou a doutora Taterine, eu sou endocrinologista pediátrica, me formei na Universidade do Sul de Santa Catarina, na Unisul em Tubarão, em 2011, e logo depois eu fui para Curitiba, no Paraná, no Hospital de Clínicas, e formei em endocrinologia pediátrica. Eu estou atuando em Lages, apenas em Lages e online, moro aqui na cidade há 5 anos. E gostaria de saber, então, qual o tema mais recorrente no seu consultório? Ah, sem dúvida, é puberdade precoce. Puberdade precoce, né? Isso. É um dos temas que a gente se organizou aqui para perguntar, né? Também virão outros assuntos importantes, mas acho que então é importante a gente começar por aí, né? Sim. Puberdade. Primeiro, eu acho que é importante a gente entender o que que é, né? O que caracteriza a puberdade, como que os pais, quais os primeiros sinais das meninas e dos meninos que os pais precisam ficar atento para perceber que que os filhos estão entrando nessa fase. Uhum. Então, as meninas, elas mudam as características conforme a idade dos meninos, né? Nos meninos fica um pouco mais difícil da gente detectar, porque o primeiro sinalzinho de puberdade precoce central, falando, né, do eixo estimulado, é o aumento do volume testicular, acima de 4 ml. E nas meninas fica um pouco mais fácil de ser observado, porque é o aumento das mamas, né? Que a gente chama de telarca, que é o broto mamário. Puberdade precoce central nas meninas, a gente diz que é quando se inicia antes dos 8 anos de idade, e nos meninos, esse aumento de volume testicular antes dos 9 anos de idade. Bom, claro que toda essa análise, né, às vezes pode confundir um pouco os pais, né? É importante sempre levar num pediatra para fazer esse acompanhamento. Mas, uma vez então identificado essa puberdade precoce nas meninas ou nos meninos, quando que é indicado, então, intervir nessa puberdade? Ou sempre é indicado uma puberdade precoce, fazer uma intervenção de bloqueio da puberdade? Como que funciona isso? Não, nem sempre. Quando eu terminei a residência lá em 2017, nós tínhamos casos de puberdade precoce, só que a maioria deles era uma puberdade precoce lentamente progressiva, onde a gente só observava, não acarretava em nenhum efeito assim sobre a estatura, que depois acredito que vamos falar mais sobre o assunto, né, que pode prejudicar a altura. E depois da pandemia para cá, isso começou a se tornar bem mais frequente. Hoje em dia, no consultório, então, quando chega alguém para avaliar a puberdade, é bem mais comum eu fazer o bloqueio puberal do que só observar, se for mesmo puberdade precoce, né? E ao que se deve isso, na tua opinião? Tem múltiplos fatores. É descrito ainda que 90% dos casos são idiopáticos. Na menina, 90% dos casos é idiopático. É o termo na medicina que a gente não sabe o porquê que está causando, mas acarreta algum prejuízo ali. Então, investiga, investiga e nada descobre. Mas muitos interferentes endócrinos hoje em dia têm estimulado, né, o aparecimento, porque se você parar para pensar, lá na década 1840, as nossas bisas menstruavam com 18 anos de idade. E isso veio caindo ao longo dos anos. De 2010 para cá, parece, porque eu digo parece porque o último estudo estabilizou de 2010 para cá, se estabilizou a menarca, quando eu digo menarca é a primeira menstruação, é, idade mundial de 12 anos na menina. E no Brasil, falando
né, de Brasil é 11 anos e 9 meses. Então, o que muito se especula são os interferentes endócrinos sobre a alimentação mais irregular, tempo de tela, os estímulos, tablet. Na pandemia foi um boom de tudo isso, né? Onde as crianças elas ficaram mais dentro de casa, tiveram mais acesso a alimentos industrializados, né? Então, tudo isso, depois da pandemia para cá, realmente houve um aumento expressivo, assim, da puberdade precoce. Nos meninos também foi notado isso ou não? Nos meninos, olha, a puberdade é muito mais comum nas meninas, a precoce, do que nos meninos. Uhum. A cada 10 meninas, eu tenho um menino. E tem estudos que mostram já a cada 20 meninas tem um menino. Então é muito mais comum. Uma dúvida. Acho que é importante a gente diferenciar as características que são referentes à puberdade e a adrenarca, por exemplo, que é outra coisa diferente, né? Que é o Isso. aparecimento de pelos. Então, a menina que começou aparecendo os pelos não significa somente, né, aparecimento de pelos, não significa ou pode significar que é puberdade. Não significa que está em puberdade precoce, porém, o aparecimento de pelos pubianos, tanto na menina quanto no menino, ou pelos axilares, ou odor axilar, antes dos 8 anos na menina e antes dos 9 anos no menino, também tem que ser investigado, porque também é um sinal puberal, aí a gente vai para outra glândula, né? Falando da adrenal, mas que também pode ter alguma doencinha indicando esse aparecimento precoce, pode até estimular para fazer o aparecimento de uma puberdade precoce central. Eu digo central porque quando tem o eixo hipofisário ativado, né? Então é onde tem a liberação de LH, liberação de FSH, agindo em ovários, estimulando a produção de estradiol, que é onde vai acontecer a menarca e o aumento das mamas. Sim. E uma vez diagnosticado e entendido que deve ser feito esse bloqueio hormonal, como que é? O que que é feito? É através de injeções, através de medicamentos, via oral? Como que funciona? Então, eu sempre tento explicar para os pais que nós não estamos atrasados em relação a países de primeiro mundo. Então, o que eles fazem lá, a gente está fazendo aqui também. A única diferença é que aqui a gente não tem o bloqueio anual, que lá eles têm, mas assim, é um implante, sabe? A maioria aqui acredito que nem gostaria de Uhum. fazer um implante, né, subcutâneo. Existem opções mensais, trimestrais e semestrais. É intramuscular, é uma injeção ou uma vez no mês, ou a cada 3 meses, ou a cada 6 meses. A cada 6 meses tem a opção subcutânea também, né? Então, essa opção subcutânea tem há um ano e meio mais ou menos que chegou aqui no Brasil. Eu gosto muito da opção mensal e trimestral, por quê? Porque se der um efeito colateral com a semestral, você vai ficar 6 meses no corpinho daquela criança com aquela medicação, né, de efeito colateral. Então, depois eu até acabo migrando. Só que de início eu prefiro entrar com uma mensal e uma trimestral. A idade que a gente bloqueia, a idade vai muito da maturidade da criança, do crescimento, se ela já está com uma boa altura, se ela já está madura para acontecer a primeira menstruação. Normalmente a gente tenta levar até 11, 12 anos de idade, o máximo que der, mas essa é a média. Bom, e tem algumas contraindicações esse bloqueio, e também quero saber de ti os benefícios de fazer esse bloqueio. É somente uma questão de amadurecimento emocional e estatura, ou tem outros fatores em que trazem benefícios o bloqueio da puberdade? Contraindicação, você vai ter contraindicação se ela apresenta hipersensibilidade ao fármaco da medicação, mas isso é raríssimo, né? Então, é uma medicação segura que vem sendo usada no mercado aí há 40 anos. Eu, particularmente, e os estudos também, têm muito mais benefícios. Por quê? Uma criança que não bloqueia, fora a questão de comprometimento da estatura final, né? Uhum. Porque, querendo ou não, aquela criança, a menina, falando mais em menina, que é mais comum, quando ela menstrua, depois o crescimento dela vai ser, depois da primeira menstruação, vai crescer em torno de 5 a 7 centímetros. Pouquíssimas 10. Então, assim, se você
fez uma menarca precoce, menstruou precocemente, com uma altura inferior àquela que deveria estar em relação ao seu alvo, você vai crescer bem menos, né? Pelo fechamento ali prematuro da fusão epifisária. Outro benefício, assim, é que é uma medicação protetora lá na frente, não que vai tirar o risco ou a chance de ter câncer de mama, de endométrio, mas ela realmente, as mulheres que fazem puberdade precoce, elas têm o maior risco de desenvolver câncer de mama, de endométrio. Os meninos de câncer de próstata. Também tem a questão de abuso, né? Que Uhum. a gente não é a nossa realidade, mas a gente sabe que existe, e eu, como pediatra, já vi bastante caso. Gravidez precoce de risco, é, menina de 12 anos grávida, né? Mas também existe a possibilidade, e é feito em meninos também? Também é feito. Só que, como os meninos não têm a questão da Da primeira altura também? menstruação, aí as mães acabam ficando um pouco mais tranquilas, assim, Uhum. né? E os meninos, a preocupação vai ser com relação à altura, principalmente, e com a maturidade, ou de estar aparecendo pelinho antes da hora, né? Então, os meninos, com pelinhos pubianos com 8 anos de idade. Tem que investigar. Por quê? Porque o testículo, o volume testicular, não tem como saber se está aumentado ou não. Sim. E em relação ao momento de parar o bloqueio, né? Uma vez que iniciou, quando eu sei que está na hora de parar o bloqueio hormonal? Vai depender da maturidade da criança e do crescimento também. Enquanto ela estiver crescendo e o raio-x da diópsia estiver segurando, a gente vai mantendo o bloqueio. A partir do momento que começou a desacelerar o crescimento, que é o raio-x da diópsia continua avançando, eu sempre tento explicar, o corpo ele tenta avisar, né? Tipo, me Uhum. solta, deixa eu seguir em frente. Aí a gente suspende. Sim. E a puberdade tardia é mais comum em meninos ou em meninas? Em meninos, mas tem que ficar bem claro qual que é essa diferença. Os meninos, eles entram em puberdade mais tarde, sim, porque as meninas, elas fazem a puberdade antes, elas fazem o estirão da puberdade antes, enquanto que as meninas já vão estar menstruando, tendo a primeira menarca, aí é que os meninos vão entrar na puberdade e vão começar o seu estirão. Então, tem essa diferença de meninos com puberdade tardia dos 9 aos 14 anos, que seria considerado normal, mas eles entrarem em puberdade depois dos 14 anos. Só que eles fazem a puberdade mais tarde do que as meninas, sim. Então, puberdade precoce, mais comum em meninas. Puberdade tardia, mais comum em meninos. Isso mesmo. É isso? Bom, em relação ao crescimento, acredito que também seja um assunto recorrente no seu consultório, né? Minha filha, é sempre menor do que a turma dela. É claro que o crescimento não pode ser só avaliado em relação à puberdade, mas existem também outros fatores genéticos e existem outras alternativas, como hormonais, para também estimular esse crescimento, né? Quando que daí você consegue diferenciar, né? Precisa só do bloqueio hormonal ou precisa de um GH, por exemplo, né? Como que é feita essa análise? Na verdade, o GH, o hormônio de crescimento, a gente vai dar se a criança então tem alguma deficiência do hormônio, ela não está produzindo direito, ou se essa puberdade precoce ela prejudicou muito a altura dela, que a gente tenha que recuperar e correr atrás daquele prejuízo. Se não, o GH fica aí para as deficiências dele, deficiência de GH. Então, quais são as indicações? Deficiência do hormônio de crescimento, uma baixa estatura idiopática. O que que é baixa estatura idiopática? Dentro da baixa estatura idiopática estão as causas genéticas, né? A síndrome de Russell-Silver, a síndrome de Turner, todas essas são indicações formais do uso de GH. E na criança que faz puberdade precoce é só quando teve um enorme prejuízo de estatura final, senão a gente fica acompanhando com bloqueio, Com somente o bloqueio somente o hormonal. bloqueio. E o GH, ele pode ser feito em qualquer faixa etária?
Ele pode ser feito em qualquer faixa etária. Tem muitas mães que chegam no meu consultório e falam assim: ah, porque sempre fui orientada a aguardar quando iniciar a puberdade, aí vim avaliar. Só que isso isso não é uma verdade, porque quanto antes a gente conseguir avaliar e investigar, maior é a recuperação estatural daquela criança. Então, por exemplo, a gente tem crianças de 1 ano tratando com GH, crianças de 2 anos. O protocolo do estado para síndrome de Turner já libera GH a partir de 2 anos de idade. Então, pode ser utilizado em qualquer faixa etária, quanto antes melhor, mas assim, chegou na puberdade, aí tem que correr contra o tempo. Existe um prazo limite, então. Uhum, E qual é? existe. Nas meninas, 14 anos de idade óssea e nos meninos, 16 anos de idade óssea. E o GH é a única alternativa para estímulo de crescimento? Além, claro, do bloqueio hormonal ali da puberdade, ou tem outros hormônios também? O GH é o que vai fazer crescer, é o que vai ajudar ali no crescimento a aumentar em estatura. Existe uma outra opção que tem se usado bastante, eu uso bastante hoje em dia, que é o anastrozol, que é um inibidor da aromatase, que ele ajuda a lentificar o fechamento das epífises ósseas. Nos meninos, principalmente, eu tenho utilizado bastante, mas é isso eu vou utilizar no menino que tem um aceleramento do raio-x de idade óssea e que ele não tenha deficiência do hormônio, porque se ele tem deficiência do hormônio, eu tenho que repor aquela O GH. deficiência. Uhum. Então, claro, tudo tem que ser analisado e cada caso é um caso, né? Tem fatores Exatamente. genéticos também, não é assim porque eu quero que meu filho cresça e que fique bem alto, quando com os pais bem baixinhos, às vezes não é bem assim, né? Exatamente. Bom, diabetes infantil. Recebe muito paciente com diabetes hoje? Sim, na criança, é, o principal tipo de diabetes é o tipo 1. O diabetes tipo 1, ele é autoimune, né? Que é quando tem a produção de anticorpos contra a produção das células beta-pancreáticas, que são as produtoras de insulina. Vai haver uma falência dessa produção e aí é quando elas desenvolvem. Normalmente é o primeiro caso na família, tem 5% dos casos que têm fatores genéticos envolvidos, diferente do tipo 2, que a gente vê mais nos adultos, que 80, 90% tem fatores genéticos e tem familiares na família com diabetes tipo E 2. esse tipo 2 vai aparecer só quando mais velho, às vezes, né? Com a obesidade nas crianças aumentando, o diabetes tipo 2 vem aumentando Também. também, mas até que Uhum. se prove ao contrário, é o tipo 1. E quais os sinais que os pais precisam ficar atentos para identificar uma possível diabetes tipo 1 na criança? Criança que faz muito xixi, por exemplo, de antes não chegava a passar na fralda e agora passa. Criança que não fazia xixi na cama durante a noite e volta a fazer. Que bebe muita água, que é água o dia inteiro, 4, 5 litros de água e vai bastante ao banheiro. Começa a perder peso e tem muita fome. Se você identifica esses sinais, a gente chama de 4Ps, né? Que são os 4Ps que a gente chama nos termos da medicina. Mas perda de peso, muita água, muito xixi e muita fome. Tem que ter um alerta de que alguma coisa está errada. E tem tratamento? Cura não tem, né? Por enquanto, não. Tem estudos aí, células, transplantes, mas ainda não foi descoberta a cura. Mas qual o tratamento? O tratamento só tem com insulinas injetáveis subcutâneas. Quando interna no hospital, em estado mais grave, faz insulina endovenosa ou intramuscular, mas é mais comum endovenosa, que consegue ter um controle melhor. E aí depois passa a utilizar a insulina subcutânea para casa. Existe acima de 18 anos a insulina inalatória, mas eu não tenho experiência porque eu não trato acima de 18 anos, mas até onde eu vi, né, até onde eu estudei sobre, ela não tem um efeito tão bom assim. Então, seria mais o mesmo método que um adulto usaria, Isso, né? Ingestão subcutânea. subcutânea diária. Injeção, exatamente. 4, Diária. 5 vezes ao dia. Não é uma vez só, então. Não, são Quatro. várias vezes ao dia, E pro resto da vida. pro resto da vida. É. Bom, e daí a questão de cuidados alimentares, né? Sim. Que é um fator genético, é tipo 1, né?
pode-se dizer que é desencadeado por uma questão genética, a tipo 1? A criança, ela nasce predisposta Predisposta. com aquele gene, né? Entendi. Então, ela não é porque a mãe deu muito doce ou porque ela comeu Sim. muita besteira que ela vai ter o diabetes tipo 1. Isso, as mães se culpam muito quando a criança interna. Ah, meu filho tá com diabetes porque eu dei muito doce. Não, ela nasceu predisposta. Você está falando interna, é porque geralmente o primeiro sinal ou que a mãe vai saber que está com diabetes já vai estar no hospital, né? Porque Isso começa a mesmo. passar mal. O que acontece na criança? 60% dos casos, quando a gente tem o diagnóstico, a gente descobre na internação, porque elas fazem o que a gente chama de cetoacidose diabética. Então, assim, aí a criança começa com enjoo, dores abdominais, dor na barriga, né? Vômitos, falta de ar, e aí acaba tendo que ir para o hospital fazer insulina endovenosa, porque aí o corpo ele já está muito cansado, né? Muito fadigado daquilo, e aí a gente tem que tirar daquele estado de cetoacidose e depois migrar para insulina subcutânea. Fora que às vezes tá nem sempre só interna com cetoacidose, mas para aquela mãe que nunca lidou com uma agulha, com uma injeção, ela ter que aprender a manusear tudo aquilo, nem todas são instruídas também, então às vezes precisa internar para ajudar ela de como que vai fazer isso em casa também. Sim. Então, uma criança é diagnosticada com diabetes tipo 1. É possível levar uma vida normal? Sim, e precisa levar uma vida normal. É claro que a gente sabe que vão ter todas essas limitações de várias picadas, né? O que eu quero dizer com várias picadas? Fazer ponta de dedo antes. Por exemplo, a gente dia a dia que tem o nosso pâncreas aqui trabalhando bonitinho, não tem que fazer picadas na ponta de dedo aqui para ver quanto que tá essa glicemia, para ver o quanto que tem que fazer de insulina, mas ela tem que brincar. Ah, a criança pode comer doce? Pode. Aí eles me olham, pode comer doce? Eu pode. Você não vai proibir ela completamente. Ela é criança, ela vai querer comer doce. Não Pode. precisa ser só a diet, é indicado diet para criança? A gente indica produtos light, diet, sem açúcar, mas assim, com moderação também, porque ela não vai viver uma vida restrita naqueles alimentos. Pode comer pão? Pode, só que a diferença é que ela vai ter que aplicar insulina. Por quê? Porque tem que cobrir aquela refeição. Quando a criança vai fazer alguma refeição, existe uma coisa que a gente chama de contagem de carboidratos. Ela vai contar os carboidratos daquela refeição e vai aplicar a insulina de acordo com os carboidratos para aquela refeição. Bom, falamos bastante de temas muito relevantes, né, na área infantil e da adolescência, da puberdade. Eu só tenho a te agradecer por ter a tua disponibilidade de vir aqui, né, no nosso podcast. Espero recebê-la em outro momento também. Obrigada também, prazer foi meu. E é isso aí, o nosso podcast Na Voz da Medicina. Hoje conversou com a doutora Taterini, assuntos extremamente relevantes para como puberdade precoce, puberdade tardia, diabetes na infância, né? E nós temos outros episódios, se você quiser conferir, entre nos nossos episódios que estão aqui no nosso canal no YouTube. Nós temos também a rede social, o Instagram, com muitos depoimentos de médicos, sempre com aquela missão de levar informação sobre saúde com credibilidade para a comunidade. São dúvidas da comunidade que pode ser a sua dúvida também. A gente se encontra num próximo podcast.